Seja bem-vindo a mais uma análise de interfaces. A interface dessa semana é a do Spotify Desktop que eu estou trazendo aqui. E se tu nunca assistiu nenhum vídeo dessa série de análise de interfaces, só para te dar uma lembradinha, eu faço essas análises para te ajudar a ser mais criativo e coletar mais referências. Então, eu utilizo uma metodologia chamada análise ativa, que é o que desenvolvi, e ela é basicamente composta de 3 etapas. Primeiro, a gente dá uma observada na interface, depois a gente recolhe evidências e anota, e depois a gente disseca ela através da cópia de alguns elementos. E eu explico em detalhes como é que funciona essa metodologia no episódio 1 dessa série. Então, se tu quer aprender, dá uma olhadinha lá. Então, vamos começar aqui primeiro dando uma observada geral. Eu selecionei essas 3 telas aqui do Spotify para a gente dar uma olhada. Então, aqui é basicamente a home. Então, aqui esses cardzinhos aqui, eles estão sempre mudando e colocando novas playlists, que por sinal nunca tem nada a ver com o meu gosto musical, mas enfim. Vamos começar analisando agora pela tipografia. O Spotify, assim como a Netflix e vários outros aplicativos, agora tem uma fonte própria deles, que é essa sans serif. O que a gente pode analisar aqui dessa sans serif? Que eles sempre, quando tem um título, alguma coisa que eles querem destacar, sempre vai ver bem grande essa fonte aqui. Isso é uma tendência que tem sido utilizada cada vez mais. Você pode ver aqui, ó, na home tu tem um tamanho, no tamanho de uma playlist ou de álbum tu tem outro tamanho, no nome do artista normalmente é sempre um tamanho bem grande e bem destacado. Então, eu acho bem interessante o estilo aqui que é utilizado. E daí no restante da interface, eles ficam só variando esses pesos aqui, ou entre small caps e tudo mais. Então, o que a gente pode anotar? Em títulos... Então, em títulos e subtítulos, as fontes costumam ter uma escala de tamanhos bem grande. No restante da interface, somente o peso e as cores são manipulados. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um bold aqui também a gente tem um bold, só que daí aqui a cor é um pouquinho diferente daqui de cima. Então, aqui a gente tem uma manipulação de small caps também, aqui eles só mudam as cores, aqui um pouco de peso e tudo mais. Aí já na questão de cores, a interface em si ela é uma Dark UI. Então vamos fazer uma coisa aqui, vamos coletar essas cores. Deixa eu colocar aqui uma cor de fundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o verde deles aqui. Vamos pegar esse verde e agora vamos começar a coletar cada uma dessas fontes para a gente tentar entender essa paleta de cores deles. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, isso aqui é um gradiente, ó, como dá para ver. Ele vai até, ó, ele vai dessa cor aqui, desse 25, até esse 9 aqui de brightness. Então, a gente pode pegar e criar um gradiente com base nisso, né, para a gente imitar aqui. Então, é esse aqui, e aqui embaixo é esse aqui. Então, aqui a gente tem, aqui a gente tem o gradiente que foi utilizado aqui nesse menuzinho de cima. Vamos ver aqui embaixo, provavelmente é esse aqui. 12 e 12. Vê que tem uma pequena variação aqui entre alguns pretos, como esse aqui, ó. Talvez no monitor que tu está olhando não dê para notar, mas esse aqui, ó, como tu pode ver pelo código hexadecimal aqui, ou pelo HSB, esse aqui tem 7 de brightness e esse aqui tem 9 de brightness. Então, é mais de um tom que está sendo utilizado aqui. E logo ali embaixo, vamos ver aqui, ó, eu estou vendo que tem um outro gradiente aqui nessa barra inferior também. Vamos dar uma olhada. Então, aqui ele começa, ó, aqui ele começa em 16 de brightness e... impressão minha, não tem gradiente nenhum aqui. Vamos colocar ele aqui. A gente tem um cinza aqui nessa barra de rolagem também. Vamos criar mais uns quadradinhos aqui. Vamos ver, talvez esse preto aqui, ó. Esse preto aqui a gente já tem. Aquele 9, que é este aqui. O que mais que a gente tem por aqui? Agora esses tons de cinza. Se consigo pegar aqui, que é esse 46 de brightness, vamos ver. Ó, já é um cinza diferente que a gente não tinha encontrado. Mais.
Provavelmente é o mesmo que tem em todos os outros componentes. Talvez aqui não dê para ver muito bem, mas enfim, vamos ver aqui na fonte. Aqui está bem complicado por causa dos pixels, a gente não vai conseguir ver muito bem. Mas aqui, a gente pode ver que já tem outro tom de preto aqui também. Mais ou menos, vou trocar, fazer um negócio legal aqui. A gente pode fazer assim, e ir trocando esses carinhas de lugar. Então, eu coloquei o verde aqui no fundo, né, porque é a cor principal do Spotify. Então, a gente vai conseguir ver todos os tons de cinza. Então, é mais ou menos os tons. Aí, além disso tudo, a gente também tem esse azulzinho que eles utilizam para notificações. E eu acredito que é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Assim, eles têm esse branco, né, 100% deles. Eles utilizam nas fontes. É um branco 100%. O que mais que a gente tem por aqui? É basicamente isso. Né? Então, essas são as cores. A gente pode ver que é uma paleta bem ampla. Além de ter vários tons ali de preto, eles também utilizam um gradiente, que é este gradiente aqui. Deve dar um efeito bem interessante quando tu deixa ele grandão assim. Né? Então, tu pode ver aqui, ó, ficou bem semelhante. Ficou igual, na verdade. Então, aqui que está uma das grandes vantagens de tu ter uma paleta de cores tão ampla que nem essa que o Spotify utiliza. Olha quantas cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cores diferentes que eu vi aqui rapidamente. Então, com essas 10 cores, tu consegue chegar a um resultado interessante que nem esse aqui que tu está vendo. Imagina se tu tivesse só 2 ou 4 cores, né? Se tu tirasse tudo isso aqui dessa interface e tu trabalhasse só com isso aqui, não ia ficar tão bom quanto é com todas essas 10 cores, né? Então aí que está uma das grandes vantagens de tu trabalhar com essa escala de cores aqui, mexendo em brightness e na saturação e no hue. Pode ver que todas elas eles vão trocando ali até chegar a uma escala bem interessante, até esse gradiente aqui e tudo mais. Né? Todas elas vão aumentando de pouquinho em pouquinho esse nível de brilho aqui para chegar nesse resultado interessante. Então, o que a gente pode perceber aqui. Então, basicamente, uma paleta de cores escuras bem ampla, com 8 variações diferentes. Além dos tons escuros, a UI também possui um tom branco ali para textos e um azul para as notificações e outros detalhes. Aí, na questão de componentes, o que a gente pode analisar aqui? Todos os componentes, pelo que eu enxergo aqui, eles são bem pequenos. Vamos dar uma circulada neles aqui. Deixa eu pegar isso aqui e deixar esse stroke vermelhinho para a gente dar uma olhada. Como você pode ver aqui, ó, esse botão de mais ele é bem pequeno. Todos os botões aqui, ó, de controle, eles também são bem pequenos. Dá para ver isso aqui muito bem. Aqui também tudo bem pequeno. Todas essas setinhas aqui de navegação, todos eles são bem mínimos assim e bem pequenininhos. Eu não sei se a ideia disso aqui foi para deixar a interface bem mínima e tudo mais, né? Mas como tu pode observar, os únicos botões que são mais destacados mesmo são esses aqui, né? De play, follow e tudo mais que tu encontra nas páginas de artista, de álbum ou de playlist. Tu pode ver que eles seguem um padrão bem consistente, né? Aqui também, ó, ali no Show More ali. Então, basicamente, Então, grande parte ali dos componentes são pequenos e mínimos, como a gente pôde analisar ali, com exceção dos botões de play, follow e opções ali, que eles são um pouquinho maiores e com outline, com exceção sempre do botão de play. Eu percebi que sempre quando é essa ação de play, né, de tocar e tudo mais, eles sempre dão um destaque maior e colocam a cor primária do app, que é esse verdezinho aqui. Então, basicamente, essa é a análise de componentes. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de fazer é dar uma copiada nessa tela aqui de artista, que eu achei bem boa. Mais especificamente aqui, ó, esse pedaço aqui. Vou pegar aqui e cortar só esse pedaço que eu quero. Vamos deixar redondinho para ficar bonitinho. Então, como pode ver aqui, essa tela de artista ela está bem organizadinha. A gente tem vários elementos aqui, ó, separados aqui em cima. Deixa eu deixar um vermelhinho aqui.
Aqui a gente já tem outro grupo aqui embaixo. Aqui esse menu de navegação aqui com várias outras opções e coisas. E logo aqui embaixo a gente tem toda essa listagem aqui das músicas. Então a gente pode começar criando um retângulo aqui. Vamos fazer tipo um wireframe. Vamos colocar esses botões de navegação ali. Por enquanto vamos deixar eles assim mesmo, zoadinho, depois a gente arruma. Então, está feito o wireframe. Agora, basta a gente pegar essa paleta de cores aqui, que a gente criou anteriormente, e aplicar ela na nossa interface. Eu só não vou colocar essa foto aqui de fundo, porque, enfim, eu não tenho essa foto e eu não estou a fim de ir atrás dela. Aí vamos só fazer esse preto aqui, mais ou menos até aqui, assim. Não é tão cinza. Então, olha que interessante que é. A gente tem a paleta de cores e aqui a gente vai experimentando, a gente vai testando e ver, será que essa aqui? Aí a gente compara com a original. Não, essa aqui ainda está muito escura, né? Não está com tanto contraste que nem tem nessa interface original aqui, né? Daí tu vai testando. Tu pega assim, talvez seja esse aqui então. Daí tu comparar, agora sim, está bem mais próximo. A única diferença é que a gente não está trabalhando com a mesma fonte, então aqui parece que tem bem mais peso, né? Então vamos lá, esse aqui é o branco 100%, não tem dúvidas. Vou colocar aqui. Vou aumentar o peso dela, eu sei que não é bem uma bold aqui, mas é o que mais chega perto, né? Aqui. E essa aqui provavelmente é a mesma que a gente utilizou ali naqueles números, que é esse cinzinha aqui. Perfeito. É o mesmo. Branco também. Então, se a gente colocasse a mesma imagem ali, claro, ficaria bem mais semelhante, né? Até posso tentar fazer alguma coisa, alguma gambiarra, mas não vai ficar tão bom, provavelmente. Para a gente dar uma simulada, né? Então, é quase isso. Aqui, ó, a gente já consegue identificar que eu usei um cinza que não era esse. A gente pode ver, ó, que tinha mais um tom de cinza que eu não coletei, que é alguma coisa mais ou menos assim, ó. E eles estão utilizando aqui, ó, o preto, eu errei também, ó. E esse aqui. Então, agora sim, está bem mais semelhante com o original, né? Aqui é branco também, isso aqui. Então, essa foi a análise do Spotify. Aqui, para completar essa análise, eu fiz uma cópia completa dessa página de artista aqui, que eu achei bem interessante, né, de fazer. E só relembrando, né, qual é que é a moral de eu ter copiado tudo isso aqui, cada detalhezinho, cada espaçamentozinho e tudo mais. Lembra que eu faço isso justo para desenvolver melhor as minhas habilidades criativas, para eu ter mais referências na minha cabeça. No momento que eu vou copiando cada detalhezinho igual como está aqui, eu vou aprendendo como essa interface foi feita. Então, eu consigo, de certa forma, estudar de maneira mais ativa, que é o que eu explico na aula número 1. Então, essa foi a análise do Spotify. Eu te vejo na próxima análise. E te peço que tu deixe aquele comentário falando o que tu achou sobre essa análise e tudo mais, e qual interface que tu gostaria que eu analisasse da próxima vez. A gente se vê na próxima. Valeu!